Olá, meus irmãos. Estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. Estamos estudando o livro de Tiago. Então, todas as quartas-feiras nós temos disponibilizado esse estudo para os irmãos e nós vemos como Deus ele prepara cada coisa para o tempo certo, né? Nós estamos aí estudando o livro de Tiago e justamente o final desse estudo do livro de Tiago ele fala sobre oração e oração é a ferramenta mais importante que nós temos agora para usar esse tempo de coronavírus e tantas lutas que a gente está vivendo aí. Tá bom? Então vamos estudar a palavra de Deus. Estamos estudando o livro de Tiago, estamos no capítulo 5 e do versículo 12 até o 20. O texto iniciamos falando sobre o poder da paciência e depois nós começamos a falar sobre o poder da oração. Nós estamos no penúltimo estudo do livro de Tiago, capítulo 5, do versículo 12 até o 20, é a última parte do livro. O livro de Tiago, ele tem um propósito de nos ensinar a colocar em prática a palavra de Deus. Não basta somente ter conhecimento e não se preocupar com o comportamento. Nós precisamos ter doutrina, mas também nos preocupar em colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado através da sua palavra. Tá bom? Então vamos orar nesse momento para que Deus nos abençoe e possamos aproveitar bem esse tempo. Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor, por esse estudo, que esse estudo vá de encontro ao que os meus irmãos estão refletindo e pensando e conversando com o Senhor, e que possamos aprender mais e ilumina a nossa mente para que possamos aprender e colocar em prática em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Então temos aqui o livro de Tiago e começamos a estudar o livro de Tiago. Nos estudos anteriores aqui nesse mesmo capítulo, que é o capítulo 5, o último capítulo de Tiago, nós estudamos sobre os votos, né? Estamos falando sobre oração. Então quando você faz a sua oração e também quando você faz algum voto também, então o texto nos fala, não jureis, né? Mas sua palavra precisa ser sim, sim, não. Isso nós aprendemos a respeito da sinceridade e credibilidade na nossa palavra, nós precisamos ter. E depois nós demos continuidade ao estudo, falando sobre as motivações para orar. A nossa motivação é que a oração é poderosa e eficaz, e porque também Deus nos responde. E os motivos para orar também. Nós começamos a estudar a questão dos motivos para orar. Para que orar? A causa, né, das nossas orações. E nós oramos pelos aflitos, por aqueles que estão em dificuldades, com enfermidades físicas, enfermidades espirituais, e oramos também pelos desviados. É importante que você ore. E hoje nós devemos, nós trataremos um dos assuntos também importantes, é quem deve orar, e iniciar aqui falando sobre como se deve orar, qual a forma que deve ser a nossa oração. Vamos ler a palavra de Deus? A palavra de Deus no texto que nós estamos estudando, o texto diz assim, Tiago 5, do 12 ao 20. Sobretudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caiam em condenação. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que eles orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram a chuva, e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. É o que diz a palavra de Deus nesses textos. Então, em cima de tudo isso que nós já estudamos sobre os votos, os motivos, nós queremos aqui começar esse estudo de hoje
falando a respeito de quem deve orar. Quem deve orar? Talvez você tenha essa pergunta aí no seu coração. Quem deve orar? E nós aprendemos através desse texto que quem deve orar é a liderança da igreja, mas também todos os demais, ou seja, todas as pessoas, todos nós precisamos orar. Todos nós precisamos estar em oração. Tanto a liderança, porque o texto fala aqui a respeito dos presbíteros, né, que no caso são os pastores, os líderes da igreja, mas o texto lá no versículo 16 fala orem uns pelos outros. Isso nos leva a entender que tanto a liderança da igreja como os demais também precisam estar em oração. Então, se em algum momento você achou que não deveria orar, que quem deveria orar era o seu líder ou qualquer outra pessoa, entenda que você também precisa estar em oração. E se talvez tenha alguma dúvida no seu coração, porque o texto ele nos fala sobre o justo, né? O texto fala que a oração dos justos, quando o texto está falando aqui, querido, sobre a oração dos justos, ele não está falando sobre pessoas perfeitas, mas o texto está nos falando a respeito de pessoas que foram justificadas por Deus através do sangue de Jesus lá na cruz. Então o texto não fala que pessoas perfeitas é que podem orar, que são... Não é isso que o texto nos diz. O que o texto nos fala é que todos nós precisamos estar em oração. Então, independente do que você está vivendo, independente de quem você é, você precisa da sua faixa etária, né? Busque sempre orar, e não é somente a oração do pastor que vai funcionar, mas a sua oração ela também funciona. Basta você entender que você que já aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, você é um justo. Não porque você é perfeito, mas porque você foi justificado por Deus através do sangue de Jesus lá na cruz do Calvário. Então, primeira coisa importante, quem deve orar? Todos devem orar. E é isso que nós temos ensinado para a igreja e temos levado toda a igreja a orar por toda essa pandemia, por todas essas lutas. Toda a igreja precisa estar em oração, sejam as crianças, sejam adolescentes, adultos, jovens, todos precisamos estar orando em nome de Jesus. Todos precisam orar. E como se deve fazer essa oração? Então, a forma como se faz a oração, eu vou iniciar falando sobre isso hoje e no próximo estudo daremos continuidade a isso. Eu vou compartilhar 4 coisas que são importantes aí para a sua oração. Como se deve orar? Como deve ser feita a sua oração, como deve ser a sua postura. Isso é muito importante. Muitas pessoas às vezes perguntam como se ela fizesse a oração estando em tal jeito, né, por alguns momentos que as pessoas estão passando em suas vidas, será que minha oração funcionaria e tal? Aqui esse estudo vem nos mostrando como deve ser a nossa postura, como nós devemos estar para poder fazer a nossa oração, como se deve fazer a sua oração. Primeira coisa que eu queria compartilhar com você, através desse texto da Palavra de Deus, nós aprendemos de que a oração ela precisa ser feita acompanhada de adoração. Essa é a primeira coisa. Você vai fazer a sua oração, que a sua oração ela seja acompanhada de adoração. Por isso que o texto nos fala sobre aqueles que estão felizes, cante louvores. Está feliz, cante louvores. Infelizmente, às vezes as pessoas elas vão fazer as suas orações, mas ao invés de orar adorando a Deus, elas acabam orando murmurando, ou seja, troque a sua murmuração pela adoração. Então, quando você estiver diante do Senhor para fazer a sua oração, lembre-se sempre que você está diante daquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Você está diante daquele que é o nosso Deus, aquele que nos criou, e Ele é o Todo-Poderoso. Então, que possamos ter consciência disso diante de quem nós estamos, que é o Senhor, o nosso dono, que é o Todo-Poderoso. E diante desse Deus Todo-Poderoso, nós precisamos ter dentro do nosso coração o intuito de orar, mas levando a nossa adoração junto. Adore ao Senhor. Se preciso for, adore com as canções. Mas se você não adora com as canções, mas que adore com as suas palavras, mas a sua oração precisa ser feita com adoração. Segunda coisa, primeira, adoração. Segunda, a sua oração ela precisa ser feita em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu aprendi com o meu pastor uma palavra muito linda que eu nunca me esqueço disso. A nossa oração, ela sempre precisa ser
é acompanhada, né? Precisa ser acompanhada da adoração, mas também ao final da sua oração, ou durante a sua oração, você precisa deixar claro que a sua oração é em nome de Jesus. Eu aprendi com o meu pastor que quando você faz uma oração e ela não é em nome de Jesus, é como se você estivesse pagando uma conta com um cheque, mas esse cheque você colocou ali o valor, é um valor muito alto, porém não está assinado. Então é como se fosse um cheque que não tivesse uma assinatura. Assim é a sua oração. A sua oração ela precisa ser em nome de Jesus. Sempre entenda que essa oração precisa ser em nome de Jesus. Versículo 14 nos fala, orar e ungir com óleo, é o que o texto está falando sobre os doentes, orar e ungir com óleo em nome do Senhor. Você pode verificar aí no versículo 14, em nome do Senhor. Então precisa ser em nome de Jesus, tá? Então faça a sua oração. E interessante você perceber, talvez você já tenha passado por alguma situação, por algumas pessoas que são de uma determinada religião, que eles não tinham o costume de fazer oração. E de uns tempos para cá, eles mudaram os costumes deles e eles até fazem oração. Eles até hoje em dia fazem oração. Mas todas as vezes, se você ouvir a oração desse grupo, você vai perceber que eles não oram em nome de Jesus, porque eles não creem em Jesus. Então entenda que esse tipo de oração ela não tem valor nenhum para nós, ela não tem valor. Se não for em nome de Jesus, ela não tem valor. Então orou em nome de Jesus. Amém. Assim que deve ser a sua oração. E sempre orar, né? Depositando a sua fé em Deus. Deposite sua fé no Senhor Jesus, no nosso Deus. E entenda que Jesus ele é o caminho para que você possa chegar até Deus. Então essa é a segunda. Então a primeira coisa, adoração. Segundo, precisa ser em nome de Jesus. A terceira, a sua oração não precisa ser feita com fé. Se você vai fazer uma oração e se você não tem fé, a sua oração também não tem valor nenhum. Assim como se não for em nome de Jesus, não tem valor. Se você não tiver fé, também não tem valor nenhum. Não tem nem sentido você orar se você não tem fé. E fé é você confiar no Senhor. Nós já temos aprendido isso, está bem claro no coração da igreja. Eu creio nisso. De que a fé é confiança em Deus. Se você não confia em Deus, para que você vai orar? Então confie no Senhor, confie no nosso Deus. Então a sua oração ela precisa ser com fé, com fé. E o versículo 15 nos fala sobre a oração da fé. Se você desejar, você vai marcando aí na sua Bíblia aí o que eu estou falando. A oração da fé. Então essa é a oração que ela vai funcionar, a oração com fé. Então a adoração que seja em nome de Jesus, que seja com fé. E a quarta coisa que é importante para a nossa oração é que a oração ela precisa ser feita de acordo com a vontade de Deus. De acordo com a vontade de Deus. Entenda, querido, normalmente nós temos os nossos planos, nós temos os nossos sonhos, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Porém, se as coisas não ocorrerem de acordo com a vontade de Deus, essa oração ela também não será respondida. Ou se ela for, se ocorrer aquilo que você deseja, saiba que isso talvez seja a vontade permissiva de Deus e não a vontade do Senhor que aquilo seja feito, né? O texto do versículo 15, ele diz o seguinte: a oração com fé curará o doente e o Senhor o levantará. Quem vai levantar é o Senhor. O Senhor que levanta o doente. Então, seja em relação ao Senhor levantar o doente, ou resolver, ou solucionar qualquer outro problema, ou fazer com que venha a acontecer alguma coisa na sua vida que você deseja muito, as coisas elas precisam ocorrer de acordo com a vontade de Deus. A vontade de Deus ela precisa predominar sobre a nossa vontade sempre. Então, quando você fizer a sua oração, independente do pedido que você for fazer, pode ser um pedido muito nobre, pode ser um pedido muito bonito, pode ser até muito legal, mas que você deixe claro na sua oração para Deus que seja feita a vontade de Deus, sempre a vontade de Deus, não é segundo a nossa vontade. Não pode ocorrer assim, porque muitas vezes nós desejamos algumas coisas que talvez pareça ser muito bom, mas talvez Deus tenha algo melhor para nós.
Alguns às vezes pedem coisas para Deus que Deus com certeza não vai responder essa oração. Porque muita gente pede coisas que de repente vai fazer mal para você, que de repente vai fazer mal para alguém, e Deus ele não está nesse negócio, querido. Isso não é da vontade de Deus. Mas quantas vezes nós insistimos em alguma coisa, Deus está nos dizendo que aquilo daí não vai ser bom para nós, e nós insistimos, até que Deus permite que aquilo ali aconteça. Ele permitiu que acontecesse, mas não era da vontade dele que aquilo dali ocorresse daquela forma. Então entenda, meu querido, a sua oração precisa ser de acordo com a vontade de Deus. Eu me lembro de uma situação, eu já compartilhei isso com a igreja uma vez, de que havia um diácono na minha antiga igreja, e ele foi fazer, né, uma situação em que o diácono ele foi orar por uma pessoa que estava doente, e nessa oração que ele fez, ele afirmou que Deus curaria o doente. Ele fez essa afirmação em sua oração, ele afirmou, e depois esse doente ele veio a falecer. Então não era da vontade de Deus, que aquele homem fosse curado. Deus permitiu que aquilo dali ocorresse. Então entenda o seguinte, queridos, as coisas precisam ocorrer de acordo com a vontade de Deus. Se for da vontade de Deus que alguém seja curado, isso vai ocorrer. Mas nem tudo de que, às vezes, as coisas que ocorrem no mundo, talvez você esteja questionando a Deus sobre essa pandemia e tudo mais, mas essa pandemia, querido, isso tudo é fruto do que o ser humano buscou para si, a desobediência, o pecado, e tudo isso que ocorre no mundo, tudo isso é fruto dessas questões. Não é da vontade de Deus que ninguém morra, não é da vontade de Deus que ninguém sofra, mas tudo que ocorre de problema no mundo é por conta tudo isso é consequência do pecado, consequência das falhas dos seres humanos. Então que a sua oração, que fique claro na sua mente que precisa ocorrer de acordo com a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É a vontade de Deus para nós. Então aceite essa palavra aí no seu coração, e quando você fizer a sua oração, tenha sempre isso em mente, essa postura. Você quer fazer a sua oração? Como se deve fazer a sua oração? Primeiro todos devem orar, obviamente, como nós já começamos aqui a falar. Depois a sua oração, Sua oração, ela deve ser acompanhada de adoração, ela precisa ser em nome de Jesus, ela precisa ser feita com fé e precisa ser feita de acordo, com a vontade de Deus sempre. Assim deve ser a sua postura diante de Deus no momento da sua oração. Queridos, nós já vamos encerrar aqui o nosso estudo. Semana que vem, no próximo estudo, nós vamos dar continuidade a isso, porque nós temos mais algumas coisas para compartilhar do texto a respeito da nossa postura diante de Deus na oração. Então, se em algum momento você fez oração e talvez você, mas Deus não está atendendo a minha oração, você precisa levar em consideração tudo isso que foi compartilhado aqui e algo mais que nós vamos compartilhar na semana que vem. Fica aí a aplicação para você. Todo final de estudo nós trazemos aí a aplicação. A aplicação aqui é muito simples, é só você colocar em prática tudo isso que foi compartilhado aqui, mas semana passada eu já citei isso e volto a falar para você. Se você não tem o costume de orar, se você não tem o costume de todo dia separar um tempo para a sua oração, começa a fazer isso, começa a ter o hábito de orar, e nesse tempo você precisa orar, nós precisamos orar. É tempo de oração, é tempo de buscar em Deus. Eu até creio, queridos, que se você não criar esse hábito agora na sua vida, eu não acredito que em outro tempo você vai criar esse hábito na sua vida, porque agora é o momento. É a hora em que a igreja sofre, em que as famílias sofrem, o mundo está sofrendo com tudo isso. Se não for agora que você criar o hábito de orar, dificilmente você vai ter essa oportunidade depois, ou você vai se despertar para isso depois. Mas que você tenha essa oportunidade. Então coloque em prática na sua vida a oração. Anote os pedidos de oração e ore. E muito cuidado com a sua postura diante de Deus no momento da sua oração. Nós vamos orar encerrando o nosso estudo desse dia. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por esse estudo, que o Senhor esteja aplicando essa palavra em nosso coração,
e que possamos aprender e criar esse hábito de orar e falar com o Senhor. Que privilégio falar com o Senhor. Obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor já tem falado no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe você. Deus abençoe sua vida. Que sejamos todos abençoados pelo Senhor. Amém e amém. Glória a Deus.